Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O título da segunda-feira, A Semente do Reino. E o versículo, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Obrigado também por todo o encorajamento que o Senhor tem nos dado através de Tua Palavra, toda a direção. Tua Palavra tem sido luz para o nosso caminho. Nós temos aprendido mais da Tua vontade, conhecido o Senhor. Nós temos visto também quem nós somos, aquilo que ainda há em nós de negativo, aquilo que ainda é natureza do pecado, vida da alma, ego, tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa tratar, para que nós sejamos úteis a Ti, de maneira agradável, para que Te sirvamos, não segundo nossa capacidade, nossa força, nada disso, mas segundo a Tua Palavra e o Teu Espírito. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pois, de fato, o Senhor tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é A Semente do Reino. Em Mateus 13 e em João 15, nós vemos a ideia de Deus a respeito do seu reino. O reino de Deus é algo orgânico. Paulo havia dito aos romanos que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele não é comida nem bebida, ele se referia, claro, às regras impostas pela religião. Não coma isso, não beba isso. Então, o apóstolo Paulo ele disse, isso aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus é algo orgânico. O reino de Deus, quando nós estamos no reino de Deus, nós temos exatamente alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Eu quero tocar nisso, para que nós entendamos. O reino de Deus é algo orgânico. O que é algo orgânico? É algo que é produzido espontaneamente. Você não planta uma semente e fica dizendo para ela a hora que ela tem que crescer, a hora que ela tem que dar frutos. Isso acontece espontaneamente, pela vida que há na semente. Então, em Mateus 13, o Senhor, como o semeador, ele saiu a semear. E ele semeava a palavra que era representada pela semente. E onde essa palavra é semeada? Ali em Mateus 13, nós vemos 4 solos. E todos esses solos representam o estado do coração do homem. Antigamente a gente até pensava que eram 4 tipos de coração, como se cada coração fosse uma pessoa. Mas se você perceber bem pela experiência, ao longo da nossa vida, nós passamos por esses 4 solos. O primeiro era um solo à beira do caminho, que já estava endurecido pelo transitar, não é? Então, quando veio a semente, ela não penetrou. Nós, muitas vezes, temos o nosso coração endurecido por outras coisas. E aí a palavra é falada, e ela não penetra no nosso coração. Quando ela não penetra, o que a parábola diz? Que Satanás, representando as aves, ele vem e arrebata aquela semente. O segundo solo é um solo rochoso. Ali o Senhor diz que a pessoa ouve a palavra e a recebe com alegria. É diferente, veja, já daquele solo endurecido em que a palavra nem penetra. Aqui a pessoa recebe a palavra com alegria, mas o coração dela está cheio de pedras. Isso significa que as coisas que há no coração, muitas coisas relativas ainda a pecados, a coisas negativas, o coração não foi escavado. Essas pedras não foram retiradas e aí não houve espaço para que a semente criasse raiz. É o que fala aqui na palavra. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Aí quando vem a angústia,
a perseguição, como não há raiz, essa palavra, a pessoa se escandaliza. Essa palavra que foi semeada, que ela recebeu com alegria, ela não cresce. Muitas vezes as provações, o fogo ardente, ele vem exatamente para provar nossa fé e muitas vezes para remover, para queimar essas pedras. O terceiro tipo de solo é o que foi semeado entre os espinhos. E aí a pessoa que ouve a palavra, ela recebe, a palavra penetra no coração, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra. Infelizmente, muitos cristãos ficam improdutivos por causa do amor ao mundo. Aqui fala da fascinação das riquezas. Então, você vê, são 3 tipos de coração em que muitas vezes a nossa experiência passa. Por fim, o quarto solo é um solo, o coração é bom, o coração amolecido, uma terra boa para receber a palavra. Ele ouve a palavra e compreende a palavra. O que significa compreender? Quer dizer que ele recebe a luz da palavra e percebe, olha, eu preciso agir dessa forma, eu não posso agir daquela forma. Isso faz com que a pessoa pratique a palavra e aí produz fruto. E aí você vê o cenário de João 15. O cenário de João 15, você vê uma videira, mais uma vez, é algo orgânico. E ali você vê que nós somos ramos dessa videira, a videira é o próprio Senhor. Nós somos ramos e é a partir do ramo que vem o fruto. Mas não é o ramo em si que tem o poder do fruto. Então veja, irmãos, como nesse exemplo simples que o Senhor deu em João 15, muita coisa espiritual profunda é mostrada. O pai é o agricultor e ele tem cuidado dessa videira para que ela produza fruto. E aí você percebe a relação com Mateus 13. Como é que se produz fruto? Tendo um coração adequado. Em João 15 o Senhor ainda fala mais, ele fala, se permanecerdes em mim. Então quer dizer, ali você percebe, se eu tiver um coração adequado, eu vou permanecer no Senhor. E cada vez mais essa semente, que é a palavra do reino, vai frutificar. Então veja essa semelhança, veja essa interação entre Mateus 13 e João 15. E daí nós vemos a importância da circulação da palavra, da comunhão da vida. Assim como a circulação da seiva na videira faz com que os ramos fiquem bem nutridos e produzam frutos. Então lembre-se, tudo que está relacionado com o reino de Deus é orgânico, não é algo religioso. Se é religioso, está fugindo do princípio que Deus estabeleceu. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós servimos, como a maneira como nós levamos a vida da igreja. Não pode ser algo mecânico, automático, precisa ser algo resultante da palavra da vida. Entende? Então a palavra é semeada no nosso coração. Lembra do quarto solo? Ele ouve e compreende a palavra. O que é o compreender? Ele entende a palavra no sentido espiritual, não é um compreender apenas intelectual, mas é algo que entra no coração, que penetra, que se torna verdade para a pessoa e a pessoa passa a caminhar nessa verdade. É aí que há o fruto. Quando nós então ouvimos e compreendemos, quando nós praticamos, aí há o fruto. E é o que o Senhor mesmo diz em João 15. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar muitos frutos. Muito bem, para encerrar, eu vou ler aqui na página 40 o terceiro parágrafo. Assim como a seiva circula por todos os ramos, nós, como membros do corpo de Cristo, recebemos a vida por meio da circulação da palavra. Participamos da edificação da igreja e saímos às ruas para pregar o evangelho do reino. Quando o número de pessoas a serem salvas pela pregação do evangelho do reino se completar e elas forem introduzidas na videira, na comunhão da vida, o Senhor Jesus voltará. Isso está muito próximo de acontecer porque esse evangelho está sendo pregado em toda a terra habitada. A palavra profética produz na igreja a comunhão da vida, levando-nos a permanecer na videira, produzindo os frutos que o Senhor Jesus deseja para a sua volta. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto.
Jesus é o Senhor.